Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar a designação do Vem Segue, que é Gênesis do capítulo 24 ao capítulo 27. Tem uma linda história de amor nesses capítulos aqui, tá bom? Que é de Isaac e Rebeca. Inclusive, eu convidei um casal para fazer a mensagem do Vem Segue nessa semana. É um casal lindo que vocês vão gostar de ouvir a mensagem deles, tá bom? Então aguardem aí. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o capítulo 24, tá bom? Que é a parte em que Abraão ele pede para Eliezer ir até a terra da parentela dele e fazer um pedido de casamento a alguma moça ali, né, que fosse da parentela dele, para se casar com Isaac, tá bom? Então, por que Abraão mesmo não vai lá? É porque até mesmo o Senhor falou, né? Sai da terra da sua parentela e nunca mais volte aqui, né? Então Abraão, sendo obediente, ele não voltaria lá, mas ele queria uma esposa para o filho dele que fosse da sua parentela, né? Não queria que casasse ali com alguma das moças da Cananeia ali. Então ele pede para Eliezer, né? Eu vou tratar aqui no capítulo 24 como se fosse Eliezer mesmo. Eliezer, ele é um servo muito obediente ali de Abraão, a qual ele tem muita estima, né? Certa ocasião, até mesmo o Abraão pensou, né, falou com Deus, vai ser Eliezer, né, o Damasceno, que vai ser o herdeiro de tudo, que vai se cumprir as promessas aí, né, que o Senhor tem falado. Aí Deus disse, não, vai ser um filho que virá de ti, né? Nós sabemos que esse filho é Isaac, e Isaac precisa de uma esposa agora. Então, aqui no capítulo 24 não fala o nome do servo, tá bom? Então, mas muitos estudiosos, eruditos aí acreditam que era Eliezer, eu também acredito que era Eliezer, que ele pede para ir lá e fazer essa negociação. Então, Eliezer, ele pega ali 10 camelos, né, e alguns servos, e vai, né, para a terra lá da parentela de Abraão para fazer esse pedido de casamento. Nesses camelos, o que que tem, né? Vai ter presentes ali, vestido, ouro, prata, né, que seria o dote pago pela noiva que ele vai lá buscar, né? Pela esposa que ele vai buscar para Isaac ali. Então ele parte para lá, tem todo um desenrolar da história que a gente vai compartilhando aqui aos poucos no decurso da semana aqui, né? Mas a parte que eu quero compartilhar aqui com vocês é a parte que Eliezer, ele se senta na mesa ali, né, com a família de Rebeca, né, e Labão, ele tá ali fazendo essa negociação sobre o dote, sobre esse pedido de casamento. Labão, ele é o irmão de Rebeca, tá bom? Por algum motivo não é o pai, né, não é o Naor, né, que é o irmão de Abraão, que faz essa negociação. Ou ele estava morto, ou talvez estava com algum tipo de demência, que ele não podia fazer essa negociação. E Labão e Betuel, então, faz essa negociação ali com Eliezer sobre esse pedido de casamento, tá bom? Labão, ele é o irmão de Rebeca e ele é muito oi de bomba, viu? Ele é muito ganancioso ali. A gente vai poder ver mais para frente que o filho que Rebeca vai ter, ela vai ter Esaú e Jacó. Jacó, ele vem para morar com o tio, que é Labão, e Labão, ele engana, né, Jacó ali, né? Ele paga 7 anos da vida dele em trabalho para adquirir Raquel como esposa ali. E aí ele vai lá e troca a esposa dele e dá a outra filha dele, que é a Lia. Aí Jacó tem que pagar mais 7 anos para adquirir ali Raquel. Mas essa é uma história da semana que vem, tá bom? Eu só estou compartilhando aqui para vocês terem ciência de quem é esse Labão. Tá bom? Labão também, ele era uma pessoa que adorava outros deuses também, né? Nós devemos lembrar que quando Raquel ela sai, né, vai embora com Jacó ali, né? Ela leva uma estatueta ali, um deus de uma imagem de um deus, ela leva junto ali com ela ali. Então mostra que ele servia a outros deuses também, mas eles acreditavam no Deus vivo e verdadeiro. E para eles estava tudo certo, acreditar no Deus vivo e verdadeiro e acreditar em outros deuses. Mas o nosso Deus, ele é único, viu? Ele não aceita distribuição de atenção, né? Os outros deuses, na cultura deles ali, eles podiam ter vários deuses que não tinham problema. Mas o nosso Deus não, ele já falou. Não façais imagem de escultura. Ele não quer dividir, né?
Ele é o único Deus verdadeiro e vivo, tá bom? Mas só explicando ali para vocês saberem quem é esse Labão aqui. Então o que que acontece aqui os versículos que eu vou ler? Eliezer, ele está sentado à mesa, tá bom? Com Labão e com Betuel e com a família ali, né, de Rebeca. Então eles servem ali, coloca todo a alimentação ali para eles comer, porque na tradição deles, primeiro tem que se comer, né, e após a refeição, então eles entrariam em um acordo ali e começariam a negociação. Labão, ele já sabia ali que era uma negociação de casamento pelo desenrolar da história, tá bom? Então vou ler aqui a partir do versículo 33 do Gênesis 24. Diz assim, ó: E depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito minhas palavras. E ele disse: Fala. Bom, então Eliezer, ele quebra essa tradição. Ele está tão ansioso para obedecer a Deus, né, nesse pedido de casamento, para cumprir também a vontade do seu patrão ali, né, Abraão. Ele está tão focado nessa missão que ele não conseguiria comer. Então ele quebra a tradição e fala: olha, eu não vou comer enquanto eu não puder dizer minhas palavras. Então esse era o propósito de Eliezer. Já Labão, ele falou, então fala, né? Labão, ele estava ali também, querendo logo que essa negociação acontecesse, porque ele tem esse oi de bomba aí, essa ganância toda ali, ele já sabia o que estava acontecendo, então também ele está a fim de quebrar ali a tradição. Os dois, mas por motivos diferentes, né? Eles estavam querendo quebrar a tradição ali. Então ele fala, né? E aí Eliezer começa a falar dizendo: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu Senhor. Então, aqui nas Escrituras, quando nós vê aqui a palavra Senhor com S, está falando o Senhor Deus. Quando for Senhor pequeno, com letra minúscula, né, se refere ao Senhor que era um tratado ali, né, que no caso aqui ele está falando de Abraão. Então, ele está falando que Deus, né, abençoou muito o Senhor dele, que é Abraão, né? E aí ele continua o versículo agora. De maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas, vaca, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentas. E Sara, sua mulher, mulher do meu senhor, deu à luz a um filho. E o meu senhor, ao meu senhor, depois de sua velhice, e deu-lhe tudo quanto tem. Então nós podemos ver aqui, né, que primeiro ele começa a se apresentar quem ele é, né, ou seja, ele estava ali a pedido de Abraão. Então ele tinha como se fosse uma procuração, né, para fazer, ele tinha autoridade para fazer essa negociação do casamento, tá bom? Então ele anuncia isso, depois ele fala, e o meu senhor tem muitos bens. Por que que ele está falando isso? Ele está querendo colocar ali que Isaac, ele tem como sustentar essa noiva, né? Que eles poderiam entregar essa noiva ali para eles, né? Essa esposa que na cultura lá não existe noiva, viu? É um pedido de casamento realmente ali. Então, ele está fazendo essa negociação e ele fala, meu senhor tem muitos bens, tá bom? Então ela não vai passar fome, né? É uma garantia de que ela seria bem tratada lá, que não faltaria nada para ela. Outra coisa que ele fala aqui, né, é que o senhor dele deu tudo a Isaac. Tudo seria de Isaac, tá bom? Que é de quem ele está fazendo a negociação para casar lá. Então o que que acontece aqui? Por que que ele está citando isso? Porque Abraão, ele tem outros filhos, né? Nós podemos ver que ele tem Ismael e ele teve outros filhos com outra esposa que ele teve lá, 6 filhos, para falar, né? Não sei se todos os filhos já estavam ali, mas Eliezer deixa bem claro, tudo que o Abraão tem vai pertencer a Isaac, né? Já compartilhando ali com eles sobre os bens e com quem é que está pedindo em casamento ali, para ficar bem claro. Continua o versículo dizendo assim: Meu senhor fez-me jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas de cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, da minha família, e tomarás mulher para meu filho. Bom, já expliquei um pouquinho sobre isso, né? Continuar aqui o versículo. E então disse: Eu, meu senhor, e disse eu ao meu senhor, desculpa, talvez não me queira a mulher seguir, né? Então ele estava preocupado, talvez a mulher não queira seguir, né? Porque eu vou fazer o pedido e tudo. E aí ele continua falando. E ele disse: Senhor,
em cuja presença tenho andado. Peraí que eu confundi aqui a palavra, né? E ele disse-me, o Senhor é Abraão que disse para Eliezer, né? E Eliezer ele está compartilhando ali na mesa, tá bom? O Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e fará prosperar o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho e a minha família da casa de meu pai. E então estarás livre do meu juramento, quando fores a minha família. E se não aderem, livre estará do seu julgamento, do meu juramento. Hoje cheguei à fonte, né? Ele começa a compartilhar a história como ele encontrou Raquel ali. Hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora fazes prosperar o meu caminho no qual eu tenho andado, eis que estou à fonte de águas. Seja, pois, que a donzela que sair e tirar a água, da qual eu disser, dai-me um pouco para beber água do seu canto, e ela disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta será a mulher do Senhor designou a meu filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com seu cântaro sobre os ombros, e desceu à fonte e tirou água. E lhe disse, peço-te, dai-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre si. E disse, bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. E então lhe perguntei e disse, de quem és filhas? E ele a disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. E então lhe pus um pendente no seu rosto, e pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-se, adorei ao Senhor, e bendizei a Deus, o Deus do Senhor de Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho correto, para tomar filha do seu irmão e do meu senhor para o meu filho. Agora, pois, se vós haveis de agir com benevolência em verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, senão também me fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então aqui é bem interessante esses versículos, porque ele começa falando, né, que talvez a moça, né, quando ele conversou com Abraão, ele falou, talvez a moça não queira me seguir, né, e aí aceitar o pedido de casamento. E aí ele fala, Abraão falou, olha, se ela não aceitar, você está livre desse juramento que você fez, mas porém, um anjo vai adiante de você e vai fazer prosperar o seu caminho, né? Essa foi a promessa de Abraão ali. Eliezer, ele não viu esse anjo, mas ele acredita que o anjo estava lá e fez realmente prosperar esse caminho. Então, nós acreditamos em anjo e nem sempre a gente podemos vê-los, mas sabemos que eles estão ao nosso redor nos protegendo. É bem interessante porque mostra nessa escritura aqui que Eliezer não viu o anjo, mas esse anjo fez prosperar, porque Abraão prometeu que seria assim. Então a gente vê o desenrolar da história, quando ele estava orando na fonte ali, dizendo, né, no seu coração, a donzela que vier e me der água de beber e também der aos meus camelos, né, essa vai ser a esposa do meu Senhor que eu estou buscando. Né? Lembrando que tinha que ser da parentela ali de Abraão, né? E foi logo Rebeca ali, quando foi buscar água e fez isso, deu água para ele, para os camelos ali. Então, outra coisa interessante que ele fala que estava orando no seu coração. Então ninguém ouviu isso, né? E imediatamente Deus ouve a oração ali de Eliezer e a Rebeca aparece e faz todas essas coisas aqui. Então é bem interessante essa parte aqui. E aí a parte aqui no final do versículo, né, quando ele fala que ele pôs o pendente no rosto dela, era uma joia, né, como se fosse um piercing, né, de nariz, assim, de pressãozinha que colocava ali para enfeitar a moça. E também deu um pendente de ouro na mão dela ali. Aquilo ali já era para falar com ela que a intenção dele era realmente buscar uma noiva, né? E que tinha lugar lá na casa dele para ele passar a noite. E aí ela vai correndo lá, fala com a mãe dela,
Labão vem e busca ele, né? E ele está contando toda essa história na mesa ali, junto com Labão e fazendo essa negociação aqui. E aí, o que mais tem para compartilhar aqui? E ele estava determinado, tá bom, a cumprir o que o Senhor havia mandado a ele. Tanto que ele fala assim, ó, me faz saber se vocês vão aceitar o pedido ou não. Né? Porque se vocês não aceitar, eu saio daqui. Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Ou seja, ele procuraria outra pessoa que fosse da parentela de Abraão ali. Embora eu acho que não teria ali, né? Mas ele fala que ele continuaria procurando. Não simplesmente foi até ali e falou, agora eu estou livre do juramento, né? Ele falou, não, ou eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, eu quero saber a posição de vocês. A resposta, né, de Labão foi assim, Labão e Betuel, versículo 50. E então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu esse assunto. Não podemos falar mal ou bem, ou seja, eles estão falando aqui o seguinte, olha, isso aí que tudo que você está me contando, a gente não tem nem opção de escolher. É algo de Deus, isso aí é a providência de Deus, tudo isso que você contou. Então nós não temos que falar bem ou mal, né? Leva a moça, ela vai se casar assim, né? E aí então acontece que tem a festa do casamento, né? E essas festas, elas duram muitos dias, né? Só que Eliezer, ele estava bem concentrado na missão dele, e ele pede então para que levar a moça imediatamente. Mas eles falam, não, deixa ela pelo menos 10 dias na festa aqui, talvez para ajeitar as coisas que ela deveria levar, ou coisa assim. Vamos ler o versículo aqui que fica mais fácil, né? Diz assim, ó, e então comeram e beberam, né? E os homens que estavam, e passaram a noite, e levantaram pela manhã e disse, deixa-me ir ao meu senhor. Eliezer falou, deixa eu ir para meu senhor. E então disseram seus irmãos e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhe disse, não, não me detenhas, pois o Senhor me fez prosperar o meu caminho, deixa-me ir a partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos a ela. Né? Então chamaram Rebeca, e aí o versículo 58 disse, e chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este homem? E ela disse, e respondeu, irei. E então despediram, né, a irmã a Rebeca, a ama dela, e o servo de Abraão para que ele pudesse cumprir. Olha só como o servo de Abraão ele estava bem concentrado na missão dele. Tinha uma festa ali, né? Uma festa que duraria vários dias. Ele não, ele queria realmente cumprir a vontade de Deus e voltar, né? Nem mesmo festa ou outras coisas estava tirando o foco dele. Talvez Labão ali queria que ele ficasse na festa, para ver se ganharia mais alguma coisa, né? Ele realmente tira dos camelos ali o dote, né? Ouro, prata, vestidos, paga o dote todinho para eles ali, né? E já havia essa negociação, então já estavam na festa e eles perguntam, né, o consentimento da moça ali, se ela iria aceitar, se iria com aquele homem. Aqui pode tanto significar que se ela iria no sentido de antes de terminar a festa, como aceitar o pedido de casamento. Mas o pedido do casamento era com consentimento dela, ela aceitou esse pedido de casamento. Então o que eu quero compartilhar hoje é isso, né? Que nada possa tirar o nosso foco de nossa missão de servir a Deus, festa, outras coisas que pode tirar a gente do foco ou distrações, né? Tirar a gente aí da nossa missão. Então eu termino com uma escritura aqui em Doutrina e Convênio 81, versículo 5, que diz assim, portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue a mão dos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Então nós, né, aqui parece até o nosso chamado aí, né, designação que nós temos de ministração. Então é isso que nós devemos fazer, focar naquilo que Deus nos designou, tá bom? Fortalecer as mãos que pendem, ajudar os joelhos enfraquecidos ali, fortalecer aqueles que estão com o joelho enfraquecido. Então é essa a mensagem que eu queria compartilhar, né, dessa fidelidade que Eliezer ele tinha em cumprir, que nada desfocava ele do que ele queria fazer, nem festa ou distração iria tirar ele do foco que ele precisava fazer. Que possamos ser assim nos nossos chamados, nas nossas designações,
de cumprir ali a designação de ministrar as pessoas. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.